ser composta com uma outra função g. Então, seria como se fosse uma função base para a gente. Então, ela vai ser fixa. Então, essa função B, essa escolha particular de B, né, é o que a gente vai chamar de fator de Blask. O fator de Blask nada mais é do que um filtro de primeira ordem passa tudo. Tá? Um filtro de primeira ordem passa tudo. Um filtro de primeira ordem passa tudo, ele tem essa forma aqui, olha, H de Z, né, igual é um polinômio de primeira ordem em cima, né, um polinômio de primeira ordem embaixo. Tá? Então, um filtro passar tudo, ele tem, claro, é uma função que vai dar origem a uma resposta no tempo causal, tá? E o polo A é um polo estável. Tá? Então, A e A complexo conjugado aqui em cima. Lembrando, se você tem num passa tudo um polo em A, você vai ter uma raiz em 1 sobre A estrela. Né? A própria função passa tudo, ela já te diz isso aqui. Então, isso são propriedades, né? São conceitos que a gente viu lá em sistema linear de 2. A própria realização, né, B de Z, ela vai induzir uma coisa chamada transformação linear fracionária, tá certo? Nota que esse B de Z é um filtro passa-tudo, tá certo? É um filtro passa-tudo, ele tem um numerador, ele tem um denominador. Tá? Então, isso aqui a gente pode realizar, por exemplo, numa das formas que a gente viu anteriormente. Né? É um filtro de primeira ordem, a forma mais óbvia da gente realizar isso daqui é a forma direta. Né? A gente já viu como é que faz isso. Né? Isso que é representado por um diagrama de fluxo, né? Que tem uma realimentação, né? Que vai ser utilizada, né? Através de um coeficiente A, um sinal trocado em relação ao denominador. Né? Então, está aqui, ó, a realimentação, né? E o numerador, que seria a parte FR, né? Seria realizada, né? Por esse loop aqui que a gente está vendo. Na verdade, não é um loop, né? Ele é uma realização feed-forward, certo? E ele vai representar também alguns sinais a mais nessa rede. Um deles a gente já utilizou na aula passada. Né? Então, além da entrada para esse filtro FR, para esse filtro IR, que é o filtro passa-tudo, representado por X, né? Eu vou ter a saída que eu vou representar por R. A saída do atrasador ele chama de W, né? E esse ponto intermediário aqui ele vai ter um nome também, vai chamar de E de N. Tá? Então, está dando alguns nomes para os sinais que aparecem na rede, né? Esse aqui é um sinal que a gente não tinha antes, mas eu vou representar ele aqui. Então, a transferência de X para R é o meu filtro passa tudo, e ele é uma função de transferência, né, que vai transformar o sinal na transformada X de Z para um sinal na transformada R de Z. Certo? Até aí tudo bem, né? Uma coisa interessante a respeito dessa realização aqui, que a gente pode retorcer esses fios aqui e escrever isso aqui de uma forma um pouquinho diferente. É a mesma rede, só que a gente retorce a maneira de desenhar isso daqui e escreve assim, ó. Essa figura aqui, essa rede aqui, ela faz a mesma coisa que essa, é a mesma rede. Só que eu representei o sinal R como uma saída do mesmo lado do sinal, onde aparece o sinal X, né? E o sinal E eu representei, né, como esse ponto aqui, tá certo? E, quer dizer, eu posso olhar para essa figura aqui como um mapeamento, né? Quer dizer, um mapeamento em que agora vai envolver duas duplas de sinais, né? Então, eu vou ter aqui o sinal de entrada e o sinal de saída representado do lado esquerdo, tá certo? Eu vou ter mais dois sinais aqui, né? Um que vai ser o E, que eu já tinha representado no desenho anterior, e eu vou dar um outro nome para o sinal que aparece aqui nesse ponto. Ó. Esse sinal aqui eu estou chamando de S. Então, isso aqui eu posso imaginar como um mapeamento
de uma dupla de sinais X, X e R, né, para uma outra dupla de sinais E e S. Ou, né, uma outra forma de você ver isso, né, é você imaginar que eu estou fazendo um mapeamento de uma dupla de sinais X e S para uma outra dupla de sinais R, que é o sinal de saída, e E, que é esse sinal que aparece aqui. Então, não sei se dá para ver que é o mesmo desenho. Se você retorcer esse ponto aqui, né, jogar para cá, cruzar esses ramos que aparecem aqui, o A e o menos A estrela vão aparecer cruzados, né, um em cima do outro. Aqui nesse meio não tem nenhuma conexão, tá certo? Embora não esteja representado. Dezoito pessoas já. Tá, quer dizer, então, quando eu escrevi a coisa dessa forma, eu posso interpretar isso daqui como um mapeamento, né, de um par de sinais, né, X, X e S, para um outro par de sinais R e E. Quando eu olho para essa figura aqui, e eu reescrevo com o mapeamento dessa forma, eu interpreto esse fio aqui que está ligando direto aqui como uma carga unitária. Uma carga unitária. Se eu tirar essa carga unitária, se eu abrir esse ramo aqui, eu chego nessa figura aqui que está do lado direito. Quer dizer, nota que o mapeamento, em relação a esses sinais, ele não muda. Quer dizer, a forma do mapeamento que leva uma dupla de sinais em outro, ela é sempre a mesma, independente de eu tirar essa carga aqui. Tá certo? Quando eu conecto a carga, eu tenho um mapeamento do tipo passa-tudo, né, que é o representado aqui nessa figura. Né? Esse tipo de representação é uma representação típica de um modelo de linha de transmissão ou de um guia de ondas. Então, quando você modela, por exemplo, os parâmetros de um guia de ondas ou de uma linha de transmissão, os parâmetros que definem cada seção, né, se você dividir, por exemplo, a linha de transmissão em várias seções, os parâmetros que modelam essas seções, ou melhor dizendo, né, a transição entre uma seção e outra, são os parâmetros chamados parâmetros de reflexão. São esses dois aqui. Então a gente pode imaginar que esse tipo de conexão aqui, ele modela uma linha de transmissão, onde eu tenho aqui esse par de parâmetros, né? Ele representaria a divisão entre duas partes da linha de transmissão, né? E essa volta aqui que a gente está vendo, do sinal, né, representaria, por exemplo, uma reflexão total no final da linha de transmissão. Quer dizer, seria uma situação onde você tem uma carga unitária, ou se você pode imaginar que você tem uma carga que representa uma linha aberta, né, no extremo da linha. A gente vai falar disso aqui mais um pouquinho, mais para o final do capítulo. Né? Mas é só para dizer aonde que esse tipo de coisa aparece. Certo? E não é a única maneira de você reescrever, esse desenho. Você pode ainda retorcer esses fios, né, e escrever esse mapeamento dessa forma. Olha, eu continuo tendo um mapeamento de X, S para E e R, só que agora eu escrevi os sinais X e S de um lado só da minha rede. E E e R eu escrevi do outro lado. Tá certo? Quer dizer, independente de como eu fiz essa ligação aqui, né, eu vou ter um mapeamento, né, entre os sinais X e S para os sinais E e R. Eu posso escrever assim. Certo? Bom, acho que agora a gente tem 19 pessoas no grupo, imagino que não vai entrar mais ninguém. Na verdade, não pode entrar mais ninguém, só tem no máximo 19.
Tá? Então, eu posso, no caso da função passa tudo, que eu estava representando aqui anteriormente, né, a relação entre S e N, lembrando aqui, né, ó, entre S e R é uma relação de igualdade, quer dizer, S é igual a E, tá certo? Então, para o filtro passar tudo, eu posso escrever, né, se eu utilizar as equações, né, que definem o passa tudo, eu posso escrever uma relação entre o sinal E, né, e o sinal X, né, que é o meu sinal de entrada. Quer dizer, basta eu escrever essa relação utilizando essa figura. Tá? Então, o E ele é escrito como o X, aqui é um somador, tá certo? O X mais o sinal que vem daqui, ó, que é o próprio E atrasado. Tá? Então, aqui, ó, X mais o próprio E atrasado. Mas o E é igual a S. Então, o E vai ser X mais A S de N, menos 1. E a mesma coisa eu posso escrever para o R, o sinal R, que é esse sinal que aparece aqui. Ó. Ele vai ser o sinal que vem daqui, mais o sinal que vem daqui. Tá? Então, vai ser o E multiplicado por menos A estrela, mais o sinal que vem daqui, que é o próprio E atrasado, tá certo? Somado nesse ponto aqui. Então, tá lá. Ó. Esse aqui seria o E atrasado, que é igual a S atrasado. Agora, se eu pegar essa equação aqui e substituir nessa, eu vou ter uma expressão para o R, em função dos sinais de entrada, X e S. Eu posso, quer dizer, para o filtro passa tudo, eu tenho uma relação de mapeamento entre os sinais X e S para os sinais R e E. Lembrando que X e R são os meus sinais escalares de entrada e saída. Professor? Diga. Esse ele tem alguma relação com E ou foi só a letra que escolheu? Mais na frente ele vai ter. Mais na frente, não sei se a gente vai conseguir chegar lá, né? Ele tem uma relação com o chamado erro de predição. Esses filtros de Lattice, eles naturalmente vão calculando erros de predição de um sinal. Quer dizer, o que é o erro de predição do sinal? É quando você tenta prever, né, um sinal a partir de um filtro FR modelado na forma AR, por exemplo. Né? Eu não sei se o pessoal lá em processamento estocástico de sinais já vê isso. Teoricamente deveria ver lá em probabilidade já. Se eu der o curso de probabilidade, eu vou dar essa parte e conectar com o que a gente está falando aqui sobre filtros Lattice, que é o certo a se fazer. Mas ele tem sim, isso que você falou é totalmente verdade. Né? Esse aqui tem a interpretação de um erro de predição. Mas deixa isso um pouquinho mais para frente, senão vai confundir muito agora. Onde é que eu estava? Tá. Então, o que acontece? Quer dizer, baseado nisso daqui, a ideia é que você pode definir funções de transferência mais genéricas, simplesmente substituindo essa carga, que é unitária, por uma outra carga. Então, a gente vai estar interessado numa situação em que não uma função unitária vai estar conectando esses dois sinais E e S, mas uma função genérica do tipo G de Z. Eu vou poder tirar essa carga daqui, vou colocar uma outra função aqui que eu vou chamar de G de Z, e vou querer tirar conclusões a respeito da função de transferência total quando eu troco essa carga unitária por essa carga G de Z. Certo? Essa aqui é a motivação daqui para frente. É importante vocês irem dando uma lida, né, depois da aula, na referência que eu passei, só para ir assimilando os conceitos de uma forma mais sólida, quando a gente lê de novo, né, o passe de novo por aquele assunto, a gente já viu anteriormente e via de uma outra forma, a gente consegue solidificar melhor os conceitos. Então é legal vocês darem uma lida depois nessa parte. Tá? Quer dizer, quando eu tenho uma carga unitária conectando os dois sinais do lado direito do modelo, seriam esses dois sinais aqui, o que significa isso em termos da composição que eu estava fazendo, que eu estava definindo antes? Eu estou simplesmente compondo o meu
a minha função passa tudo com uma função que é uma carga unitária. Quando eu estou usando esse termo carga, porque isso aqui vai ter uma interpretação de carga mesmo. Carga quando você conecta nos terminais de uma linha de transmissão, por exemplo. Não é à toa que eu estou chamando de carga, porque isso tem uma relação direta com o modelo físico. Eu não tenho certeza se eu vou conseguir chegar nessa parte, se a gente vai ter tempo suficiente para falar sobre isso, mas, de qualquer maneira, eu estou falando para vocês já irem tendo uma noção do porquê que eu estou usando esse termo carga. Então, a função de transferência que você encontra quando compõe um passa-tudo com uma carga unitária é óbvia, é a própria função de transferência passa-tudo, é o próprio B de Z. E isso, claro, vai valer para qualquer função f, tá certo? Não somente para o B. Se eu tivesse uma outra função no lugar do B aqui, que eu estou chamando de f, eu teria um f de z igual a f composto com uma carga unitária 1. Mas a gente vai estar interessado na principal função de composição, que é esse filtro passa-tudo, que eu estou chamando de B de z. Se eu tomar esse meu f como o fator de Blaschke, se eu tomar essa função genérica f como o próprio fator de Blaschke, quer dizer, como a própria função passar tudo, aí eu vou ter a função, a estrutura, esse mapeamento 2x2, ou mapeamento em borboleta, que eu defini aqui. Então, seria quer dizer, quando eu olho a função de x para r, eu estou vendo uma função f de z, tá certo? Que vai ser a composição de b de z com uma carga unitária. É isso aqui que eu estou vendo. Então, matematicamente, eu estou expressando o que acontece com esse esquema. É isso que eu estou querendo dizer. Tá, então, quando isso acontece, eu falo o seguinte, eu falo que essa minha função de transferência passa-tudo, ela realiza uma transformação linear fracionária na carga. Quer dizer, a composição B uma carga unitária 1, está me fazendo o quê? Está realizando uma transformação linear fracionária. Por quê? Porque eu estou multiplicando a carga por um numerador que vale z a menos 1 menos a estrela, e o denominador por 1 menos a z a menos 1. Tá certo? Que vai me dar o próprio B. A definição do B de Z é exatamente essa. Então, o filtro passa tudo. Então, com isso, eu consigo dar uma interpretação melhor para a situação onde eu substituo a carga unitária por uma outra função mais genérica G de Z. Então, na hora que eu quiser compor uma função Blaschke com uma função G de Z qualquer, isso aqui vai ser equivalente a eu trocar a minha carga unitária por uma carga que eu vou chamar de G de Z, genérica. Tá? Então, isso aqui representa a composição de B de Z com G de Z. Desculpa de novo o garrancho que eu estou escrevendo aqui, mas eu não fui muito feliz aqui nos meus softwares e no meu equipamento para fazer desenho. Eu até comprei uma caneta digitalizadora, mas eu acho que pela distância que eu tenho do meu computador, a transmissão não é muito boa, então eu tenho uma dificuldade para desenhar. Tá certo? Então, é isso aqui que eu estou implementando, olha. A composta de B com G é escrito dessa forma. Tá certo? Ou eu posso escrever o mesmo desenho assim, de uma maneira mais elegante. Com um mapeamento 2x2, e vai levar o sinal X e o sinal S, nota que esses são os sinais que estão entrando no bloco, para sinais de saída, que estão saindo do bloco, ou seja, o sinal E e o sinal R. No domínio da transformada, eu também consigo escrever a mesma coisa. Basta eu utilizar o que eu sei de função de transferência, de transformação de sinais através de funções de transferência, para poder escrever, por exemplo, uma relação
né, entre E, na transformada, que seria E de Z, que vai depender do X, ó, o X está entrando aqui, seria X de Z, né, mais o sinal E, que vai passar pelo G e vai ser atrasado e vai ser somado aqui. Ó, E, passado por G, atrasado por Z menos 1, e somado, né, depois de você multiplicar por A. Então, na transformada, né, o meu sinal de erro, né, se você quiser chamar de sinal de erro agora, né, ele vai ser dado por x de z, transformado por 1 sobre 1 menos a, z menos 1, g de z. A mesma coisa eu posso fazer para o sinal R, que é esse sinal de saída aqui. Ó. Então, o R de z, né, vai ser o sinal que aparece aqui, que é o E passado por G atrasado, mais o E de Z multiplicado por menos A estrela somado aqui nesse ponto. Então, tá lá, ó, menos E A estrela E, desculpa, menos A estrela E de Z, mais, né, Z menos 1 G E de Z. Colocando o E em evidência, eu tenho essa expressão, e aí substituo a expressão que eu obtive para o E em cima, eu substituo aqui. Ó. Aí eu vou ter a relação entre R e X, ou seja, entre R, o sinal de saída, e o X, que é o sinal de entrada. O que aconteceu aqui, olha? Na hora que eu substituo isso aqui, né, de cima, né, de baixo, eu vou ter uma função, né, que nada mais é do que a composição, né, do meu filtro de Blaschke, do meu B, com o meu filtro G. E é o que a gente realmente tinha falado. Olha, se eu pegar o B, né, lembra que o B é um filtro passa-tudo. Eu substituo o Z menos 1 do passa-tudo por Z menos 1 G de Z. Então está aqui. Ó. Aqui é onde eu tinha Z menos 1. E aqui é onde eu tinha Z menos 1. O que eu fiz? Eu substituí Z menos 1 por Z menos 1 G. E obtive a composição B com G. Então eu falo que essa realização, né, da forma como eu desenhei aqui, é uma composição entre B e G, tá, e representa uma transformação linear fracionária sobre a carga. Quer dizer, o B, a função de Blaschke, o filtro passa tudo, ele realiza uma transformação linear fracionária sobre a carga. Nota que o mapeamento ele não mudou. Se você olhar para o mapeamento, esse mapeamento aqui não mudou, apesar de você conectar a carga. Ele continua sendo o mesmo. Quer dizer, a relação entre os sinais vai ser a mesma coisa. A única diferença é que a relação entre E e S, né, agora vai ser mais genérica. S não vai ser igual a E, vai ser igual a G vezes E. Então, por isso eu escrevi aqui, ó, S igual a G vezes E. Mas o mapeamento, esse mapeamento aqui, ele vai continuar sendo o mesmo. Então, por exemplo, A é igual a meio, né? G, uma carga, igual a 1 sobre 5 meios menos Z menos 1. Se eu fizer a composição de B com G, eu vou substituir onde tem Z menos 1 por Z menos 1 G, ou Z menos 1 vezes esse treco aqui. Ó. Então, aqui, ó, aqui é onde eu tinha Z menos 1, aqui é onde eu tinha Z menos 1. Aí faço as contas, vou ter um filtrinho ali. Ó. Então, com isso, eu mapeei a carga numa função de transferência que eu posso chamar de F, que vai ser igual a R sobre X. Então, qual é a parte que começa a ficar mais importante aqui? Né? Quando você faz uma composição, essa composição que você faz, por causa da função que você está utilizando como função base, que é a função passa-tudo, né? A função all-pass B de Z, as características passa-tudo dessa função elas vão induzir, né, algumas propriedades importantes na própria composta que você está definindo. Tá? Então, é importante a gente entender que características que são essas, que propriedades são essas. Nota que o B de Z é bem definido, né, como passa-tudo.
o G, né, ele, a princípio, ele pode ser qualquer coisa. Né? Mas a gente está querendo ver que tipo de G, né, ou, de maneira geral, o que vai ser induzido na função f por causa da estrutura da função b. Tá? Então, ok. A primeira coisa que eu tenho que lembrar é que, como o IOB é um filtro passa-tudo, o que o passa-tudo faz? Qualquer ponto, né, se eu pegar o meu círculo unitário, tá certo? Caminhar em cima dele, eu estou fazendo o quê? Eu estou varrendo o meu eixo de frequência, tá certo? O que o meu filtro passa-tudo tem como característica principal? A magnitude, né, da resposta em frequência de um filtro passa-tudo é o quê? É unitária, tá certo? Né? Então, eu sei que na hora que eu caminho no meu eixo de frequências de menos π a π, né, de menos π a π, quer dizer, quando eu estou dando uma volta aqui, a magnitude do meu passa-tudo vai continuar sendo igual a 1, independente da frequência que eu estiver trabalhando. Né? No domínio da transformada, como é que você escreve isso? Né? Quando a magnitude do complexo é igual a 1, né, a magnitude do meu filtro passa-tudo é igual a 1. Tá certo? Isso aqui é fácil de você verificar pela própria característica do filtro passa-tudo. Né? Como é que eu sei que isso daqui tem módulo unitário? Basta eu calcular o módulo de B de E elevado a J ômega. Isso aqui a gente fez lá quando definiu passa-tudo em sistemas lineares 2. Como é que você escreve o passa-tudo? Né? Seria 1 menos A Z a menos 1, ou 1 menos A Z, né? Sobre Z menos A. Tá certo? Quer dizer, eu estou pegando a função passa-tudo. Cadê ela? Vamos ver. Voltar nela aqui. Aqui, né? Estou pegando a função passa-tudo e estou substituindo o Z por E elevado a J ômega, tá certo? Ou eu posso multiplicar por Z em cima e embaixo aqui. Aí eu vou ter 1 menos A estrela Z, tá certo? Sobre Z menos A. É isso que eu estou fazendo aqui, ó. Aí, onde tem Z, eu vou colocar E elevado a J ômega. Eu vou extrair o fator de E elevado a J ômega em cima e vou escrever a função como módulo de E elevado a J ômega sobre módulo desse negócio aqui. Ó. Então, seria módulo disso vezes módulo disso. Aqui embaixo. Mas, se você olhar para o numerador é o complexo conjugado do denominador. O módulo de cima é igual ao módulo de baixo. E o módulo de E elevado a J ômega é igual a 1. Então, isso aqui tem que ser realmente igual a 1. Uma outra questão importante é que, isso aí é uma outra propriedade, né, da função passa-tudo. A função B de Z, passa-tudo, ela vai mapear qualquer ponto dentro do círculo unitário e um ponto fora do círculo unitário. Isso é uma outra propriedade de filtros passa-tudo. Eu não sei se a gente, né, mencionou isso lá em Sistemas Lineares 2, mas é uma outra característica importante que a gente tem que ter em mente. Como é que eu vejo isso daqui? Bom, para Z igual a zero, isso é fácil de você ver. Se você voltar na função passa-tudo, cadê ela de novo? Né? Para Z igual a zero, se você multiplicar em cima e embaixo, né, por Z, você vai ter 1 menos, né, A estrela Z sobre Z menos A. Né? Então, para Z igual a zero, você vai ter o H de Z, o módulo de H de Z, 1 sobre A. Né? O módulo vai ser 1 sobre A. Tá certo? Como A é um polo estável, 1 sobre A vai ser uma coisa que em magnitude é maior do que 1. Então, pelo menos para Z igual a zero, a gente já sabe que isso é verdade. Mas a gente quer falar que isso é verdade para qualquer Z, tá certo? Dentro do círculo unitário. Então, como é que eu mostro isso daqui? Que para qualquer número complexo em magnitude dentro do círculo unitário, qualquer número complexo dentro do círculo unitário, isso implica que o meu filtro passa-tudo, né, ele tem magnitude maior que 1. Como é que eu sei que isso é verdade?
Então, eu vou definir, né? Vou definir o módulo de B de Z ao quadrado. Eu vou escrever o módulo de B de Z ao quadrado. Então, vai ser módulo, né, de Z menos A estrela, 1 menos A, Z é menos 1, A estrela Z é menos 1. Então, eu vou substituir o Z por módulo e fase, tá certo? Vou escrever o meu Z na forma polar, onde o R é um número entre 0 e 1. E o θ pode ser qualquer número, né? Qualquer ângulo. Vou definir um A, que é o polo, já que ele é estável. Então, essa magnitude do polo tem que estar entre 0 e 1. Né? E o lambda, que é a fase dele, pode ser qualquer coisa. Então, eu vou escrever aqui como é que fica a magnitude da função de transferência. Então, eu vou ter aqui Z menos 1. Ó, isso aqui seria Z menos 1. Vou substituir o Z por isso daqui. Menos o A estrela. O A estrela vai ser ρ é elevado a menos J lambda. Está aqui, ó. Menos aqui, ó. Sobre 1 menos A Z menos 1. Então tá lá, ó. A Z menos 1. Ó. Z menos 1 vai aparecer como um R a menos 1, que está aqui, ó. R a menos 1. E um E elevado a menos J θ, que está aqui, ó. O A aparece aqui, ó, como ρ vezes E elevado a J lambda, ó. Rho é elevado a J lambda. Então, eu só juntei as fases e juntei os módulos. Tá? Vou reescrever a primeira equação como a segunda, juntando os expoentes. Então, aqui eu vou juntar lambda menos θ, aqui eu vou juntar lambda menos θ em cima e embaixo. E agora eu vou expandir isso daqui. Eu vou calcular os quadrados em cima e embaixo. Então, o quadrado da parte de cima vai ser o módulo de R-1 ao quadrado, que dá isso aqui, R-2. Módulo disso aqui ao quadrado, que dá ρ ao quadrado. Menos 2 vezes a primeira pela segunda, vezes a parte real do que acontece aqui nessa multiplicação. Seria a parte real do número complexo que me aparece aqui, que é E elevado a J lambda menos θ. A parte real de E elevado a lambda, J lambda menos θ, é o cosseno de θ menos lambda. Então, vou dar isso aqui, ó, cosseno de θ lambda. Então, isso aqui representa os termos cruzados. A mesma coisa eu vou fazer embaixo. Aí, na parte de baixo, eu vou ter o quadrado do primeiro, mais o quadrado do segundo, em magnitude, da ρ ao quadrado R-2, menos os termos cruzados, que são iguais aos da parte de cima. Então, para eu mostrar que isso daqui é maior que 1, eu tenho que mostrar que isso daqui é maior do que isso daqui, porque esses dois termos são iguais. Tá? E realmente é. Realmente é. Então, ele parte da seguinte verdade. Ele sabe que 1 menos ρ ao quadrado vezes 1 menos R a menos 2 é menor que 0. Porque o ρ ele é um raio, né? E ele é menor do que 1. Então, isso aqui é uma coisa positiva. E o R também. Só que o R está invertido aqui. Então, isso aqui é uma coisa negativa. Logo, isso aqui é uma coisa negativa, esse produto. Se eu expandir esse produto aqui, eu vou obter que R a menos 2 ρ ao quadrado é maior do que 1 mais ρ R a menos 2, que é o que aparece aqui no numerador e no denominador. E aí, com isso, ele provou o que ele queria, que era isso daqui. Tá? Então, significa que se a magnitude, para pontos dentro do círculo unitário, a magnitude do meu fator de Blast, do meu passa-tudo, é maior que 1. E a mesma coisa vai valer, quer dizer, ele pode seguir o mesmo raciocínio para provar o contrário, para provar que se módulo de Z é maior do que 1, então isso implica que módulo de B é menor do que 1. Então, com isso, ele estabelece, né, as propriedades importantes do passa-tudo. Né? A primeira delas a gente já meio que lembrava, né, lá de sistemas lineares 2, que seria a propriedade do módulo em cima do círculo unitário. Quer dizer, se eu caminhar em cima do círculo unitário, a magnitude
no meu passa-tudo é unitária. E se eu tiver pontos dentro do círculo unitário, o que acontece com o passa-tudo? A magnitude dele é maior que 1. Se eu tiver pontos fora do círculo unitário, a magnitude do passa-tudo é menor que 1. Então, isso aí eu estou falando para um fator, um fator de primeira ordem. Só que isso vale para passa-tudo, para funções passa-tudo de ordem elevada também. Por quê? Eu sei que uma função passa-tudo, vamos chamar uma função passa-tudo genérica de A de Z, que tem uma ordem qualquer. Eu sei que eu posso escrever uma função qualquer como um produto, né, de fatores de primeira ordem. Então, eu posso escrever o meu A de Z como um escalar, que é só uma fase, que a magnitude é 1, vezes um produtório de seções de ordem 1. Né? Se eu tiver um filtro A de Z, né, de ordem M, ou seja, um passa-tudo de ordem M, eu posso escrever como um produto de passa-tudo de primeira ordem, tá certo? Da forma BK, né, onde cada seção BK vai ter um polo ali de primeira ordem correspondente. E se cada uma dessas seções satisfaz essas condições, obviamente, né, o produto dessas seções aqui também vai satisfazer essas condições. Quer dizer, para um filtro de ordem alta, em cima do círculo unitário, a magnitude do passa-tudo vale 1. Dentro do círculo unitário, a magnitude do passa-tudo vale é maior do que 1 em magnitude. Né? E para pontos fora do círculo unitário, a magnitude do passa-tudo é menor do que 1. Então, essas são as propriedades importantes do filtro passa-tudo. A gente falou muito disso aqui, né, no sistema lineares 2, essa primeira. Essa segunda, essa terceira aqui, a gente não tinha, se eu não me engano, a gente não chegou a mencionar ou fazer muita referência. Então, seria mais um adicional que a gente já viu. Então, a ideia agora é a gente ver que tipo de propriedade essa transformação linear fracionária, B de Z, vai induzir, né, na composta B com G. De novo, esse B aqui ele é bem definido, tá certo? Meu filtro passa tudo que tem essas propriedades aqui. Então, a pergunta que você faz é, se eu conectar uma carga naquele mapeamento diferente, eu vou estar preservando algum tipo de estabilidade, eu vou estar preservando a característica de passa-tudo, por exemplo. Né? Então, a primeira coisa que a gente pode ver é que se você conectar um G de Z, que é racional, em Z-1, não é difícil você ver que a composta também vai ser racional. Né? Você pode fazer um exemplinho simples, uma função racional, né? Substituir num passa-tudo dessa forma, e você vai concluir, né, que a composta também vai ser racional. A outra característica importante a respeito desse mapeamento é que, se você conectar como uma carga G de Z, né, uma função passa-tudo, nota que o B é passa-tudo. Se você conectar um G que é passa-tudo, a composta também vai ser passa-tudo. Isso aqui você tem que, né, de alguma forma, verificar. Tá certo? Então, no texto, ele estende um pouco mais o raciocínio sobre isso daqui, para mostrar que se a carga é passa-tudo, a composta também vai ser passa-tudo. Então, para isso, você tem que definir, né, você tem que lembrar do que caracteriza uma função passa-tudo. Né, e utilizar, né, essa condição, né, no caso, em G, para mostrar que a composição B com G também satisfaz esse tipo de condição. Tá? Então, só lembrando, né, uma função passa-tudo, ela satisfaz essa condição aqui, olha. G de Z, G de 1 sobre Z estrela. Né? Tomado o complexo conjugado disso tudo, isso aqui tem que dar 1. Quer dizer, quando o Z igual a E elevado a J ômega,
né, quando Z igual a elevado a J ômega, você chega na condição de filtro passar tudo, da resposta em frequência de um passar tudo, que a gente já sabia. Mas a condição mais genérica, tá certo? Que é dado pela transformada Z, ela é essa daqui, ó. Isso que a gente viu lá em algum ponto, sistemas 2. Então a ideia é mostrar que se o G satisfaz isso, então o F também satisfaz isso. Quer dizer, você tem que, no caminho dessa prova, né, mostrar duas coisas, né? Estabilidade, por quê? Porque um filtro passa tudo, ele é, por definição, um filtro estável, e ele é um filtro causal. Você tem que mostrar estabilidade, tem que mostrar causalidade da função f. Professor, Oi, pergunta. uma pergunta, por que essa propriedade da carga racional é relevante? Por que ela é importante? Aqui você está falando? Isso. A racionalidade, né, é uma coisa que você quer na hora que tá certo? Agora dá um retorno aqui. Quer dizer, você ter racionalidade é uma coisa que você deseja para a implementação prática de qualquer filtro, né? Você quer sempre, na hora de implementar, utilizar razão entre polinômios. Se você tem uma função não linear aqui, uma coisa mais complicada, isso aí, na hora de você fazer uma implementação prática, isso vai te dar problema. Então, o que acontece? A gente vai utilizar esse tipo de composição para realizar funções de transferência de ordem elevada. Em particular, a gente vai ver mais adiante que a gente pode expressar um filtro de ordem alta como um filtro de ordem de uma ordem mais baixa, composta com uma carga de primeira ordem. Então, obviamente, nesse processo, que vai ser um processo recursivo, você quer manter a característica de racionalidade no aumento de uma seção de uma seção de ordem mais baixa para uma seção de ordem mais alta, na passagem, de uma seção de ordem mais baixa para uma seção de ordem mais alta. Então, esse G de Z aqui, ele, na verdade, ele vai representar uma modularidade, um modo que você vai acrescentar numa função de transferência para aumentar a ordem dela. Então, é importante que essa composição aqui se mantenha racional. Senão você teria um G que é racional, mas quando você compõe, vai te dar uma função de transferência que não é racional. Intuitivamente, não é difícil você ver que isso aqui acontece. Tá certo? Eu não sei se eu consegui responder a... Perfeito, entendi sim. Obrigado, professor. Quer dizer, então, quais são as duas coisas importantes em relação ao filtro passa-tudo? A estabilidade e a causalidade. A causalidade não é difícil você ver. Quer dizer, a composição de B com G, que vai te dar o F, vai ser dada por essa figurinha aqui, ó. Cadê? Essa figurinha aqui. Quer dizer, se você quiser falar sobre o mapeamento de X para R, tudo que tem aqui do lado direito depende de coisas que são causais. Quer dizer, se o teu G é causal, o mapeamento daqui para cá, obviamente, ele é um mapeamento causal. Como isso aqui é um atraso, o mapeamento daqui para cá também vai ser causal. E aqui, como você tem só escalares, isso não vai alterar a causalidade dos sinais. Então, no mapeamento de X para R, você, independente do G aqui, se o G for causal, o mapeamento de X para R vai continuar sendo causal. Então, ele tem uma sequência de conclusões aqui que você pode olhar para a figura e já concluir, não é muito difícil. Mas ele faz isso com um pouco mais de lentidão aqui no livro, no capítulo. Está nos slides também, eu só copiei aqui para a sequência ficar uma sequência lógica. Então, agora a questão é a estabilidade. Eu tenho que verificar a estabilidade da composta, do F de Z. Então, para isso, eu vou escrever como é que é a cara do F de Z, tá certo? Se eu olhar para a cara do F de Z, olha como é que ele é. Meu F de Z
ele também é uma função passa-tudo. Tá certo? Quando eu conecto uma função passa-tudo aqui, né? Ou melhor, quando eu conecto uma função g aqui, né? E eu olho para essa expressão, né? Isso aqui tem a forma de uma função passa-tudo. Né? Lembrando que um passa-tudo ele teria no lugar do z menos 1 vezes g, ele teria um z menos 1 só. No lugar do z menos 1 vezes g, que eu teria z menos 1, que é a forma de um passa-tudo. Então, eu posso utilizar essa estrutura para mostrar a estabilidade da função f. Bom, do slide anterior, né, dessas propriedades que eu obtive aqui, eu já consigo utilizar essas duas aqui. Ó. Eu já sei que quando o módulo de Z é maior do que 1, o módulo de B é menor que 1. Tá certo? O módulo de B é menor que 1. Quando eu olho para o F, o que aconteceu aqui em relação a um passa-tudo que tem a estrutura de B de Z? Né? Eu simplesmente substituí o papel do Z a menos 1, né? Na hora que eu escrevi a composta, eu substituí o Z a menos 1 por Z a menos 1 G de Z, tá certo? Ou isso é equivalente a substituir o Z por Z sobre G de Z. Concorda? Né? Se eu calcular a inversa dos dois lados aqui, isso é a mesma coisa que eu falar que eu vou substituir o Z por Z sobre G de Z. Então, eu consigo tirar conclusões baseado na propriedade de passa-tudo que eu já defini, só que para o valor Z sobre G de Z. Se eu já sei quais são as conclusões para módulo de Z, eu sei quais são as conclusões para Z sobre G de Z. Tá? Então, pega qualquer ponto tal que módulo de Z é maior do que 1. Como o G de Z ele é passa-tudo, eu já sei, né, que módulo de G é menor que 1, quando o módulo de Z é maior que 1. Isso é pela definição do passa-tudo. Tá? Eu estou começando com a proposição de que G é passa-tudo. Eu quero agora estabelecer o que acontece com F. Tá certo? Isso significa o quê? Que na hora que eu substituir o Z menos 1 por Z menos 1 G de Z, né, a condição módulo de Z menor que 1, ou Z menos 1 G de Z menor que 1, né, pode ser escrita, né, como módulo de Z sobre G de Z maior que 1 para todo módulo de Z maior que 1. Quer dizer, eu estou utilizando a propriedade que eu estabeleci aqui para o B, simplesmente mapeando o Z a menos 1 em Z menos 1 G de Z. Então, eu estou agora estabelecendo uma condição não para módulo de Z maior que 1, mas sim para Z sobre G de Z maior que 1 para todo módulo de Z maior que 1. Tá certo? Bom, pela propriedade dos filtros passa-tudo, né, eu consigo então deduzir que o meu módulo de F, né, é menor que 1, sempre que o módulo de Z é maior que 1. Tá? Então, eu consegui agora estabelecer uma condição no F a partir dos pontos Z. Tá? Então, recapitulando aqui, o que eu fiz? Eu sei qual é a condição na magnitude de Z, na magnitude de B, quando os polos estão fora, quando os pontos Z estão fora do círculo unitário. Quer dizer, para pontos Z fora do círculo unitário, eu sei que a magnitude do meu fator de Blaschke é sempre menor que 1. Tá certo? Agora eu olho para a expressão do F que eu tenho aqui. Ora, a expressão do F, ela depende de uma composição, onde tudo que eu fiz foi substituir o Z menos 1 por Z menos 1 G de Z. Então, se eu tenho condições para módulo de Z, eu posso estabelecer condições, quer dizer, se eu tenho condições para módulo de Z,
posso estabelecer condições para módulo de Z sobre G de Z. Tá certo? Quer dizer, módulo de Z maior que 1 implica que módulo de Z menos 1 G de Z é menor que 1. Então, com isso, eu consigo definir, né, a propriedade para o próprio módulo de F. Quer dizer, eu chego à conclusão que meu módulo de F é menor que 1, sempre que o meu módulo de Z é maior que 1. Bom, quando eu escrevo essa conclusão aqui, né, eu estou falando o quê? Eu estou falando que para pontos de Z fora do círculo unitário, essa minha função não explode. Né? Ela não vai explodir. Por quê? Porque a magnitude dela é menor que 1. Então, isso é a mesma coisa que eu falar que o meu F não pode ter polos fora do círculo unitário. Então, com isso eu concluo duas coisas. Ou os polos de F estão dentro do círculo unitário, ou eles estão em cima do círculo unitário. Quer dizer, a região dos meus polos é para módulo de Z menor ou igual a 1. Por que eu estou falando isso tudo? Porque eu estou querendo descobrir, né, se o meu F é estável. Estou só voltando ao que a gente começou, que a gente quis provar. Certo? Eu quero provar que o meu F é estável. Bom, qual é a condição de passar tudo para o F? A condição de passar tudo para o F, o que eu quero verificar é isso daqui, ó, é que se o G passa tudo, ou seja, ele é estabelecido por essa condição, definido por essa condição, então o F também é definido por essa condição. Então eu vou escrever essa condição aqui para o F. Então tá lá, ó, F1 de 1 sobre Z estrela, depois eu tomo o estrela de tudo, e vou fazer esse cálculo. Tá? O F tem aqui a minha composta, ó, Z menos 1G, tá certo? Ó, Z menos 1G aparece embaixo. Né? E eu vou calcular agora o mesmo F, só que com o argumento 1 sobre Z estrela, e depois vou tirar o complexo conjugado. Se eu fizer essa conta, né, se você não estiver vendo de forma direta, mas fazendo essa conta, eu já te garanto que vai dar isso daqui, ó. Seria isso daqui. Agora é só uma álgebrazinha. Ele vai multiplicar as duas seções. Tá? Vai multiplicar as duas seções. Então, multiplicando o numerador, olha o que eu vou ter aqui em cima. Olha, eu vou ter um numerador em que vai aparecer o produto G de Z, G estrela de 1 sobre Z estrela. Tá? E depois eu vou ter outros coeficientes que vão depender de G. E o último não depende de G. Aí eu vou fazer a mesma coisa para o de baixo. Vou multiplicar os dois. Aí eu vou ter um polinômio, né, onde vai aparecer aqui no lugar, né, do coeficiente de módulo de A ao quadrado, vai aparecer de novo G estrela. Ó. A mesma coisa que aparece aqui. Ó. A mesma coisa. Mas eu sei que o meu G, ele é passa tudo. Mas o passa tudo, a propriedade principal dele é essa, ó, que G, esse G de 1 sobre Z estrela, é igual a 1. Ou seja, isso daqui é igual a 1. Isso aqui também é igual a 1. Se eu olhar para os polinômios que aparecem, né, depois de eu simplificar com isso daqui, com essa condição, né, eu vou ter essa terceira igualdade aqui. Aí eu olho para as duas e percebo que, na verdade, elas são a mesma coisa. Elas são a mesma coisa. Olha aqui, esse coeficiente aqui aparece aqui, é esse aqui. E esse coeficiente aqui é a mesma coisa que esse aqui. Então, essa fração aqui vai me dar 1. Para f de e elevado a j ômega, ou seja, para z igual a e elevado a j ômega, eu tenho que módulo de f é igual a 1. Né, para todo z em cima do círculo unitário. Logo, o meu f não tem polos em cima do círculo unitário. Então, com isso, olha, eu posso descartar essa igualdade que aparece aqui. Ó. Então, a conclusão é que
como o meu F é causal, né, e eu tenho todos os polos dele estáveis, né, quer dizer que o meu F ele é estável. Então, o que define um filtro passa-tudo? É eu ter um filtro de primeira ordem, no caso, a primeira ordem que a gente está tratando, né? Um filtro causal e estável, né? E com a resposta em frequência igual a 1 em cima do círculo unitário. Então, combinando causalidade e estabilidade, né, e juntando com a condição, né, de passa-tudo que eu tinha definido aqui, eu concluo que o meu F de Z ele é passa-tudo. Professor, Oi, pergunta. ele ainda é um filtro de primeira ordem? Não. Isso aqui, na verdade, olha, eu estou falando para um G. Ordem... Não, esse G de Z aqui, ele pode ser qualquer coisa, tá certo? O fator de Blaschke, o B, ele é de primeira ordem. O G que eu estou conectando é a carga. A carga, ela pode ter qualquer ordem, a princípio, né? Tudo que eu estou falando aqui, é que o meu G é passa tudo. É isso que eu estou falando. Então, eu estou satisfazendo a condição de passa tudo desde o início. Mas eu não estou falando que ele é de primeira ordem em momento nenhum aqui. Ele é a carga, é o que eu estou conectando nos extremos da minha função B. Né? Se eu quiser voltar para essa figura aqui, cadê? Aqui, né? Aqui. Eu estou pegando a carga, que tem uma ordem qualquer, e estou conectando aqui, né, nos extremos da minha função definida pelo fator de Blaschke, pelo passa-tudo B. É só isso que eu estou falando. No momento nenhum que eu defini quem é a ordem de G. Tá vendo? O G aparece aqui, na composição que vai definir o F. O F, ele vai ter uma ordem, obviamente, maior do que a ordem do G. Então, na verdade, quando eu estou fazendo essa composição, eu estou aumentando a ordem do meu filtro G de uma unidade para a ordem do meu filtro F. Então, esse F aqui vai ter uma ordem maior. Quer dizer, isso aqui, na verdade, essa relação de composição, ela já está te dando uma relação recursiva. Ela está te mostrando como que você obtém um filtro de ordem maior através de um filtro de ordem menor. Então, daí a importância de você verificar o que acontece com a estabilidade do filtro resultante. Quer dizer, você partiu de um filtro G, que seria representado pela carga, em que você está falando que ele passa tudo. E o que você quer é passar para um filtro de ordem mais alta, também passa tudo. Né? E o que o desenvolvimento está falando é o seguinte: quando eu uso um fator de Blaschke, e eu tenho um filtro G que passa tudo, a composição vai me dar um filtro passa tudo. Isso é uma coisa boa. Né? Eu estou passando de um passa tudo de ordem N para um passa tudo de ordem N mais 1. Basicamente isso que ele está querendo dizer. E nota que essa relação aqui, a gente vai falar um pouco mais disso, espero que daqui a pouco, se der tempo, essa relação de mapeamento, ela é invertível, tá certo? Quer dizer, quando eu mapeio os sinais X e S nos sinais R e E, o sinal de entrada no sinal de saída, através de um mapeamento que é dado por essa matriz, nada me impede de ter um mapeamento reverso. Quer dizer, eu posso calcular os meus sinais X e S invertendo esse cara daqui, resolvendo esse sisteminha de equação, né? Eu posso inverter essa matriz aqui e multiplicar por R vezes E. Né? Quando a gente for fazer isso, a gente vai ver que a gente vai ter um mapeamento inverso, que vai te permitir a passagem de um filtro de ordem maior para um filtro de ordem menor. Quer dizer, não só você vai ter uma recursão para aumento de ordem, mas também uma recursão para redução de ordem. Tá? Mas tem que falar de algumas outras coisas antes disso. Está dando para entender mais ou menos até agora, pessoal? Eu sei que isso aqui é um pouco, essa matematiquinha, um pouco enrolada, tá certo? Mas eu não quero também ficar muito na matemática, mas puxar para mostrar o que é importante
nisso tudo que a gente está falando. A matemática vocês conseguem depois, né, reler e alguma coisa que tiver faltando seguir pelo texto, mas o importante é ficar claro o que a gente está fazendo aqui, né? O que é o miolo do que a gente está fazendo aqui. Tá? Então, retomando o que a gente está fazendo, né? A gente está falando de uma composição de um filtro G, que tem uma ordem, né, qualquer, né? Não estou definindo quem é esse filtro G ainda, e eu estou compondo esse filtro G com um filtro passa-tudo, de primeira ordem, tá certo? E eu estou interessado em saber o que acontece quando eu componho um filtro passa-tudo G, ser definido como passa-tudo, com esse fator de Blask, né, e ver o que acontece. Né, e a conclusão que eu cheguei aqui é que na hora que eu componho um filtro passa-tudo com o filtro B, eu chego à conclusão que o meu F, a composição é passa-tudo também. Tá? Bom, uma outra situação que é importante a gente estudar é aquela em que a função g de z não é uma função passa-tudo, mas é uma função de transferência racional que a gente chama de função contrátil. Né? O que ela vai significar? A gente vai, mais adiante, chegar num aspecto físico, né, sobre isso. Mas o que seria uma função g de z contrátil, ou que a gente chama de estritamente contrátil? Né? Então, uma função contrátil ela é definida da seguinte forma. G de z, né, causal, estável, né, G de z ele é causal, estável, e a magnitude de G é menor que 1, né, para todo Z em magnitude maior que 1. Quer dizer, para uma função ela é dita contrátil se para pontos Z fora do círculo unitário, tá, a magnitude dessa função é menor do que 1. Tá? Quer dizer, causalidade significa o quê? Que você consegue exprimir essa função aqui como uma série, né? Uma série que vai de 0 até infinito, representada pela transformada Z de uma sequência. E essa sequência aqui é uma sequência causal. Tá? Essas funções contráteis também são chamadas de função Schur. Esse nome Schur aqui, o pessoal que fez o curso de sistemas de comunicação, no período passado, talvez lembre. Quando a gente falou de complemento Schur, né, existe uma relação entre o complemento Schur, que a gente falou lá no início do curso, e essas funções Schur aqui, que a gente está definindo agora. Embora a gente não vá fazer essa conexão agora, mas só para ter em mente. Tá, então, qual é a ideia aqui? A ideia é a gente mostrar que se o G é contrátil, então a composição também é contrátil. Ou seja, que transformações lineares fracionárias vão mapear funções contráteis em funções contráteis. Da mesma maneira que a gente tentou mostrar, né? Tentou e conseguiu, né? Mostrar que se você tem um G passa-tudo, isso é mapeado num F passa-tudo, ele quer mostrar que funções contráteis são mapeadas em funções contráteis. Então, ele quer mostrar que o F, que é a composição de B com G, é causal, estável e contrátil. Bom, o argumento que ele vai utilizar, eu não vou para não encher muito o saco de vocês com isso, mas o argumento que ele vai mostrar, que ele vai utilizar, é similar ao anterior. Tá? Quer dizer, causalidade, ele já mostrou, né, no caso anterior, então ainda continua valendo. A estabilidade, né, o argumento para a estabilidade, também é o mesmo. Então, ele vai partir desse ponto aqui, olha. Peraí. Ele vai partir desse ponto aqui, ó. Módulo de F menor que 1, quando o módulo de Z maior que 1. Então, continua valendo isso daqui. Tá? Então, qualquer polo de F tem que estar dentro ou em cima do círculo unitário. Então, ele vai usar um argumento aqui para excluir o círculo unitário da mesma forma que ele fez anteriormente. Tá? Como é que ele vai fazer isso? Tá?
ele está supondo que o G é contrátil. Então, se o G é contrátil, ele satisfaz isso daqui. Módulo de Z maior que 1 para módulo de Z... módulo de Z menor que 1 para módulo de Z maior que 1. Tá? Então, se o G é contrátil, né, então os polos do G, né, estão dentro do círculo unitário. Isso significa que a tua função G ela é bem definida, né, em cima do círculo. Tá? Em cima do círculo. Quer dizer, para você ter continuidade da sua função G, obviamente você tem que ter a magnitude de G, né, igual a 1 para módulo de Z igual a 1. Então, por isso ele vai colocar aqui, ó, um igual aqui e um igual aqui, ó. Tá vendo? Chegando a essa conclusão. Bom, eu sei que a magnitude da resposta em frequência é menor ou igual a 1, né? Basta eu fazer o meu Z aqui igual a E elevado a J ômega. Então, vamos escrever agora a magnitude do F. Magnitude da resposta em frequência do F. Então, a magnitude da resposta em frequência do F, ele vai utilizar o mesmo argumento que ele utilizou anteriormente. Né? O que é a magnitude da resposta em frequência do F? É o F vezes o F estrela. Né? Isso aqui vai me dar um módulo de F ao quadrado. Então, tá lá. Ele vai pegar a definição do F, que está aqui, vai multiplicar pela definição do F tomado o complexo conjugado dela. Então, tá lá. E vai fazer essa conta aqui. Não se preocupa muito com a álgebra. Vamos olhar para o que acontece depois que ele faz a conta. Então, vai multiplicar o numerador, as duas parcelas do numerador, você vai obter esse polinômio aqui. E a mesma coisa ele vai fazer para o denominador. E aí ele vai concluir, né, que isso daqui é menor ou igual a 1. Como? Ele vai partir dessa condição aqui, que é similar àquela que a gente tinha visto antes. Parece, quer dizer, similar, é análoga, né? Aquela condição que a gente tinha visto antes. Onde é que está a fração que a gente utilizou para mostrar? Aqui, ó, lembra? Lembra que a gente utilizou uma condição para mostrar que o numerador era menor que o denominador. Aliás, era maior que o denominador. Ele vai partir de uma condição análoga para mostrar que o numerador é menor do que o denominador. Ele vai partir dessa condição aqui, ó. A partir dessa condição, ele desenvolve nessa, tá certo? E percebe que esse termo que aparece aqui, ó. G ao quadrado mais módulo de A ao quadrado. E esse termo que aparece aqui, é esse que aparece aqui, ó. Módulo de A ao quadrado G mais 1. Esses outros termos aqui são iguais, ó. Esses termos cruzados, esse daqui e esse daqui, são iguais a esse e a esse. Significa que se você mostrar que a soma do primeiro com o último aqui é menor do que a soma do primeiro com o último do de baixo, você provou que essa fração aqui é menor ou igual a 1. Tá? Então, como ele mostrou isso aqui, ele utilizou isso para mostrar que essa magnitude ao quadrado aqui é menor ou igual a 1. Tá? Então, com isso, ele conclui que a resposta em frequência em magnitude ao quadrado é menor ou igual a 1. Tá certo? Que F não tem polos no círculo unitário, por causa disso. Tá? Então, a magnitude de F vai ser menor do que 1 para módulo de Z maior que 1. Tá? E todos os polos têm que estar dentro do círculo unitário. Então, com isso, ele mostra a questão de G ser contrátil, significa que F vai ser contrátil. Essa sequência de passos aqui, né, ela não é muito óbvia, tá certo? Requer que você lê de novo, tá certo? Para você assimilar o que ele fez aqui. Tá? Eu queria que vocês, em casa, vocês dessem uma lida no documento que eu mandei por e-mail de novo. Tá? Que tem essa parte aqui, assim, conversada, não só aqui no
nos slides. Os slides estão em português, tá certo? Mas, assim, o texto que eu mandei, ele está em inglês, só que ele fala um pouco mais, tá certo? Sobre todos esses passos aqui. Aqui eu tentei só dar uma resumida, já porque é uma apresentação de slides, tá certo? Mas o que significa essa questão da função contrátil, né? Qual é o significado físico disso? Lembra que o G de Z, ele é a função de transferência que mapeia o sinal E no sinal S. Né? Vamos voltar aqui na nossa figurinha. O G de Z, cadê ele? Olha lá. Ele mapeia o sinal E, tá certo? Aqui nessa figura, né? O sinal E no sinal S. Então, é esse mapeamento aqui que o G de Z estabelece. O que você está falando, né, quando você está dizendo que a sua função de transferência é contrátil? Se a função de transferência é contrátil, significa que a magnitude de S ao quadrado sobre a magnitude de E ao quadrado é menor ou igual a 1. É isso que a gente acabou de mostrar. Esse aqui é o G, é a magnitude do G. Então significa que a magnitude ao quadrado de S é menor do que a magnitude ao quadrado de E. Aqui, ó, é isso aqui que eu estou falando. Certo? Isso aqui são os sinais que aparecem na entrada e na saída da função de transferência, onde eu levei ao quadrado. Aí eu vou integrar dos dois lados dessa equação e vou multiplicar por 1 sobre 2π dos dois lados. 1 sobre 2π. E vou integrar de 0 até 2π. O que isso aqui me lembra? Né? Isso aqui me Transformada inversa? A transformada inversa. Mas a transformada inversa é calculado em que ponto de frequência? Em ω igual a 0. Quando você calcula a transformada inversa em ω igual a 0, mas, na verdade, aqui não a transformada inversa da função, mas da função quadrática, o que você obtém? Né? O que isso aqui representa? Energia? Energia, né? Energia. Ele está falando que a energia do sinal na saída do filtro G é menor ou igual, é sempre menor ou igual do que a energia que entra no filtro G. Então, pela relação de Parseval, se eu pegar isso daqui e transformar para o tempo, o que a relação de Parseval me fala? Que a energia do espectro, integrado de 0 a 2π, é igual à energia da sequência no tempo. É o que a relação de Parseval me fala. Quer dizer que, se eu somar os elementos da sequência, a energia de cada elemento de sequência, de menos infinito a infinito, a sequência que está entrando naquele filtro, de dizer que a sequência essa sequência daqui, que entra, é sempre maior do que a energia da sequência que sai. Ou seja, o que ele está falando? Que a função G, ela contrai a sequência de entrada. Então, por essa razão, você chama essas sequências, essas transferências contráteis, de funções passivas. Isso é um termo que você já deve ter ouvido lá em circuitos elétricos 2. Quando você usa elementos passivos para a realização de uma função de transferência, capacitores, indutores, resistores, essa interconexão no domínio contínuo, elas realizam funções passivas, funções contráteis. Certo? Então, o que a gente falou aqui sobre função contrátil na verdade, uma forma de você herdar o que a gente já sabe sobre funções passivas, no caso analógicas, se você já estudar circuitos elétricos 2. Certo? Uma outra coisa importante da gente ter em mente é que esse mapeamento de G, ou melhor, da função da carga que você coloca, para a função f, certo? Na hora que você escreve esse mapeamento,
Tá? Então, vamos voltar ao nosso esqueminha. Né? A gente tem lá aquela função lattice, não é isso? Onde a gente conectou a carga, tá certo? A carga chama G. Né? E a função de transferência daqui para cá, quando você conectou a carga G, é a função F. É a função de transferência que você vê daqui para cá. Ela é dada por essa expressão. Então, quando o teu G ele é passa tudo, ou ele é contrátil, nesse caso, o teu módulo de Z ele é menor ou igual a 1, então isso aqui ele está dizendo que ou ele é passa tudo ou ele é contrátil. Né? Para todo módulo de Z maior ou igual a 1, tá certo? Eu vou ter o seguinte limite. Né? Se eu tomar o limite de F quando Z tende para infinito, o que vai acontecer? Quando Z tende para infinito, quando Z tende para infinito, esse limite aqui vai me dar menos A estrela. Tá certo? Se eu multiplicar por Z em cima e embaixo, eu vejo isso. Multiplique em cima e embaixo por Z. Eu vou ter o coeficiente de Z sendo multiplicado por menos A estrela. Quando Z tende para infinito, vai me sobrar, se eu quiser cortar o Z de cima com o Z de baixo, vai me sobrar só menos A estrela. Então, quando o Z tende para infinito, o meu A estrela, no limite, o meu F vai ser igual a menos A estrela. Ou eu posso escrever que o meu A estrela é igual a menos F calculado no infinito. Posso escrever assim. Isso aí vai me motivar a definir as transformações inversas. Então, agora, o que ele está interessado? Ele está interessado em mostrar o contrário. Ele quer mostrar que, se a composição é passa tudo, então o G é passa tudo. Se a composição é contrátil, então o meu G é contrátil. Ele está querendo agora provar o caminho inverso. Então, para isso, o que ele vai fazer? Ele vai, ao invés de, como aqui ele definiu o F em função do G e tirou conclusões a partir de sobre F a partir de G, ele vai fazer o contrário. Ele vai reescrever esse mapeamento como sendo G em função do F. Isso eu consigo fazer, é só eu rearrumar essa equação aqui. Se eu multiplicar cruzado para cá e para cá, eu tiro uma relação de G em função de F, que vai ser essa daqui, ó. Multiplicando cruzado, e tirando o valor de G. O meu A estrela, lembra que eu calculei aqui anteriormente, ó, o meu A estrela, eu calculei com menos F de infinito. Então, eu posso escrever direto aqui, ó, menos F de infinito, aqui, e aqui onde tinha o A. Então, se você olhar para essa expressão aqui, ela parece a expressão de uma composição. Do mesmo jeito que eu tinha a composição de B com G, aqui em relação ao que seria um outro fator, que me daria a função inversa. Então, olhando para essa definição aqui do G, eu posso desenhar agora, olha, uma composição de F com alguma outra coisa que vai me gerar o G. Então, o que a função de transferência G faz? Ela vai mapear o sinal E no sinal S. Como é que eu cheguei a essa relação? Eu posso simplesmente partir dessa relação aqui, de G em função de F, ou, na verdade, eu posso partir do próprio mapeamento que eu fiz lá atrás. Quer ver? Aqui, ó. Esse mapeamento aqui. Esse mapeamento, ele mapeia XS em R e E. Quer dizer, o sinal de entrada era X, quem entra no mapeamento é X e S, e sai R e E. Eu posso inverter isso aqui, concorda? Eu posso calcular a inversa disso aqui e escrever X em função de uma matriz vezes R vezes E. Se eu tomar a inversa dessa matriz aqui,
eu vou obter exatamente... Cadê? Exatamente esse mapeamento aqui. Ó, esse aqui é o mapeamento inverso àquele que a gente desenhou lá anteriormente. Ó. Só que esse aqui vai mapear o E no S. Voltando aqui, ó, o mapeamento que a gente fez. Ó. Olha que esse negócio está muito longe, esses slides. É difícil de eu mostrar o desenho. Mas olha aqui, ó. Então aqui eu mapeei o X e S no RE. Agora eu vou mapear, né, o RE em X e S. Quer dizer, naturalmente eu estou mapeando o meu E no X. Vamos lá. Tá lá, ó. E em S. Então, o que eu estou falando aqui? Na hora que eu conecto uma carga F, eu estou mapeando, né, agora os sinais X e R nos sinais E e S. Quer dizer, em comparação com o caso anterior, né, quando a gente fez as provas para mostrar a composição de B, né, com G, o que eu falei? Na hora que eu conecto uma carga G, eu estou aumentando a ordem, né, do meu filtro de uma unidade. Então, eu estou gerando um F a partir de um G, fazendo uma composição com B. Então, com isso, eu aumentei a ordem. Obviamente, se eu expressar o G em função do F, eu estou diminuindo a ordem. Então, esse tipo de composição aqui, ele me permite fazer uma recursão, né, de uma ordem maior para uma ordem menor. Quer dizer, a função inversa ela vai te permitir determinar uma função de transferência na entrada do sistema, né, ou seja, aqui, quando você... E aí essa função de transferência é um G, quando existe uma carga F mapeando o X no R. Quer dizer, Professor, fala. mas ela vai ser causal, porque a gente tem aquele Z ali? Vai continuar sendo causal. Vai continuar sendo causal. Vamos fazer um exemplo? Deixa eu abrir aqui. Eu não sei se vocês conseguem. Eu vou abrir no documento que eu mandei para vocês, mas é um documento um pouquinho mais... um pouquinho diferente. Mas vocês têm um exemplo aí no documento que eu mandei para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu mudei de slide aqui, vocês estão vendo? Que não é mais o slide que eu estava? Sim. Tá, deixa eu ver se eu acho um exemplo aqui. Deixa eu ver aqui. Olha aqui, ó. Vamos fazer esse exemplo aqui, ó. É o 32.4 nesse meu documento, talvez seja o mesmo no documento que vocês têm. Vê se vocês encontram esse exemplo, ó. Para ilustrar a inversão de um filtro passa-tudo. Né? Então, ele tem uma função passa-tudo B, que é o nosso fator de Blaschke, tá certo? É a nossa função fixa. Entre Z menos 1 menos A, 1 menos A, Z menos 1. Ele tem uma função f, tá certo? Essa função f aqui, ó, ele é uma função causal, tá certo? Uma função causal. Tudo aqui depende de z menos 1 e é um filtro de primeira ordem. Qual é a expressão do g em função do f? Essa seria a expressão inversa que a gente acabou de falar. Ó, a expressão do g está aqui, ó. Vê se não concorda com a expressão que a gente viu no slide. Olha aqui, ó. Essa daqui, ó. Fz menos f de infinito, 1 menos f estrela de infinito f de z. Então tá lá, ó. Aqui, ó. F de z menos f de infinito, 1 menos f estrela de infinito f de z.
Ele vai substituir agora, onde tem o f, pela função que ele deu aqui. Olha, um exemplinho de primeira ordem. De acordo com esse exemplo, você já consegue imaginar qual vai ser a ordem do filtro que você vai encontrar. Qual vai ser a ordem do filtro que você vai encontrar? Se esse cara aqui tem ordem 1, eu vou fazer uma redução de ordem, o que você espera encontrar como redução? Como função de transferência G? 0, estaria só multiplicando para um fator? Exatamente, né? Ordem 0. Então vamos fazer a conta aqui, ó. Ele substitui aqui, ó, o f, aqui e aqui. Aqui é o f de infinito, que é menos 1/3. Aqui, ó. Aqui e aqui. É só fazer a conta. Ó. Ele vai multiplicar por 1 sobre z menos 1. Né? E multiplicar em cima e embaixo esses polinômios aqui. Nota que em cima vai sobrar alguma coisa de ordem z menos 1. Embaixo não, vai sobrar alguma coisa que é de ordem 0. Aí esse z menos 1 que vai sobrar em cima vai acabar sendo cancelado com esse z menos 1 que apareceu aqui. Ó. Você perguntou, por causa desse z menos 1 ele vai ser uma coisa não causal? Não, porque esse fator ele vai acabar sendo cancelado. E g de z realmente é igual a 1, que é o que você esperava. Então, aqui foi um exemplo onde ele começou, olha, com um filtro de ordem 1, tá certo? Através da expressão de recursão, ele chegou num filtro G de ordem 0. G vale 1. Né, que seria o valor da carga que você esperaria. Né? Se você fizesse o contrário, se você conectasse uma carga unitária, o que você vai encontrar como resultado de composição de B com uma carga unitária? Uma coisa de ordem unitária, de ordem 1, que é a ordem do próprio fator de Blaschke. Então, de forma mais geral, o que a gente vai estar interessado? Né? A gente vai estar interessado em conectar uma carga que vai ter uma ordem genérica, não precisa ser ordem 1. Então, e aí a gente vai partir de um filtro passa tudo. Né? A princípio, a gente está falando de filtros passa tudo. Quer dizer, eu quero partir de uma carga que é passa tudo, né? Que tem essa expressão aqui. O que é isso aqui? Esse A jogo da velha sobre A sem jogo da velha. Alguém lembra do que é isso aqui? Que a gente já falou em sistema linear de 2? Um filtro passa tudo, né, lembrando, né, é uma razão de dois polinômios, tá certo? Um numerador e um denominador. Só que como ele passa tudo, esses polinômios que definem a função de transferência, eles têm uma estrutura. E que estrutura é essa? Obedece, né, à estrutura dos polos. Quer dizer, um passa tudo de primeira ordem, se você tem um polo dentro do círculo unitário, você tem uma raiz. Se você tem um polo dentro do círculo unitário em A, você vai ter uma raiz do numerador, ou seja, um 0, fora do círculo unitário em 1 sobre A estrela. Então, essa estrutura de polos e zeros, ela induz uma estrutura nos coeficientes dos polinômios. Né? Então, se você tiver um polinômio no denominador que tem essa forma, 1 mais A1 Z menos 1, mais A2 Z menos 2, mais A3 Z menos 3. Quer dizer que o polinômio do denominador ele tem os mesmos coeficientes, só que listados na ordem reversa e com um complexo conjugado associado a eles. Então, se os coeficientes aqui são 1, A1, A2, A3, os coeficientes do polinômio de baixo são A3 estrela, A2 estrela, A1 estrela e 1. Ou seja, são esses coeficientes aqui lidos na ordem reversa. Então, essa reversão de ordem a gente expressa através desse joguinho da velha aqui, desse hashtag aqui. Então, o polinômio de baixo eu vou chamar de A3 e o polinômio de cima eu vou chamar de A hashtag de 3. Então, em geral, né, eu posso ter uma função de transferência f, supondo que ela seja de ordem 3, e eu quero saber como é que eu calculo a função g de ordem reduzida. O que eu faço? Qual é a primeira coisa que eu faço? Eu vou calcular, a minha expressão aqui, ela precisa do f de infinito, tá certo? Eu vou calcular o f de infinito, que vale A3 estrela. Então tá lá, A3 estrela
e aqui eu vou colocar o A3. A função que eu estou interessado é o f de z, ó, é essa daqui, ó, A3 hashtag sobre A3. Ó, A3 hashtag sobre A3. Vou substituir o valor dela. Para a gente, o valor dela está aqui. Ó, o A3 é esse polinômio, né, e o A3 hashtag é esse polinômio invertido. Ó, ele vai substituir aqui os coeficientes. Isso aqui é geral, tá certo? Para qualquer coeficiente. Aí fez a conta aqui, ó. Fez a conta aqui. E vai olhar para esses coeficientes aqui agora. Ó, esse z menos 1 aqui acabou sendo cancelado com esse. Ó. Quando você olha para a função de transferência resultante, olha lá, ela é de ordem 2. Ó. E os coeficientes do cara de baixo, ó, são iguais aos coeficientes do cara de cima na ordem reversa e com complexo conjugado associado. O que define é um filtro passa-tudo de ordem 2. Então, o que aconteceu aqui? Eu passei de um filtro passa-tudo de ordem 3 para um filtro passa-tudo de ordem 2, utilizando a minha relação de recursão. Eu poderia fazer o contrário, eu poderia aumentar a ordem. Passar de uma ordem menor para uma ordem maior, através da composição original que a gente estava trabalhando. Então você pode aplicar essa recursão iterativamente, quer dizer, você pode ir iterando isso aqui para calcular, né, uma função de transferência de qualquer ordem. Nota que quando eu faço esse tipo de coisa, né, quer dizer, a maneira que eu desenvolvi de fazer isso é tal que tudo que eu tenho que fazer é conectar, olha, uma seção dessa forma. Olha. Então, seções desse tipo aqui são as seções que eu me referi lá no início, como sendo a modularização que eu estava interessado. Quer dizer, eu posso obter um filtro de ordem menor, né, através de um filtro de ordem maior dessa forma. Então, essas seções aqui são as chamadas seções látice. E a gente vai ver na aula que vem, né, como é que a gente vai realizar qualquer função de transferência, seja AR, autorregressiva, seja ARMA, né, ou simplesmente FR, através de seções látice desenvolvidas dessa forma. Professor? Sim, fala. Não entendi. Sabe por que a gente quer que os filtros sejam passa-tudo? Bom, primeira coisa, a gente está interessado... quer dizer, a gente não quer que ele seja passa-tudo. Veja bem, o passa-tudo é a nossa base, né, de desenvolvimento. Por quê? Porque o passa-tudo ele vai te permitir que você tenha uma transmissão, né, de um nível de sinal para outro, em que você não vai alterar a energia dele. Ou seja, você vai, no máximo, ter uma situação contrátil. Tá certo? E nota que é o seguinte, né, o passa-tudo ele é composto de um numerador sobre um denominador. Né? A gente não vai estar interessado só em passa-tudo. A gente vai estar interessado em filtros que têm características aleatórias, não só passa-tudo como outras. Mas como a gente pode expressar, né, uma função genérica que tem um numerador diferente do denominador, também através de funções passa-tudo, né, ele vai partir aqui, pelo menos nesse desenvolvimento que a gente está fazendo, ele vai partir de filtros passa-tudo e das propriedades que envolvem os passa-tudo. Tá certo? Mas o que você está falando é verdade, né? A gente não está interessado só no passa-tudo. Né? A gente começou porque, quer dizer, o próprio fator de Blaschke, ele induz, né, propriedades de passa-tudo quando a sua entrada é passa-tudo, ou quando a sua entrada, ou quando a sua carga é passa-tudo, ou quando a sua carga é contrátil. Tá certo? Quer dizer, no caso mais genérico, se a sua carga for contrátil, que aí vai ser o caso, né, onde a gente vai ter uma situação onde ele não é passa-tudo, como você estava falando, aí você vai ter uma situação, uma função de transferência composta que vai ser contrátil.
que vai se relacionar, né, quer dizer, que vai implementar funções passivas, funções de transferências passivas, por exemplo. Né, se você quiser mapear uma rede analógica numa rede discreta, né, através de redes passivas, né, a gente pode fazer uma conexão, né, uma relação entre uma coisa e outra através desse tipo de mapeamento, tá certo? De mapeamento digital. Mas o que você está falando é verdade. A gente não está interessado só em passa-tudo, a gente está interessado em filtro genérico. Agora, como que a gente vai extrair uma função genérica a partir disso daqui é o que a gente vai falar nas próximas aulas. Quer dizer, a gente vai implementar um filtro passa-tudo, uma rede passa-tudo Lattice, e vai extrair os sinais que são importantes para a gente para definir um filtro que não é passa-tudo, que tem uma resposta em frequência genérica. Outra coisa, professor. Esse parâmetro A tem que ser menor que 1, né? Um módulo menor que 1, mas tem outra forma de escolher? Como que é? Não, ele tem que ser menor do que 1, porque ele tem que ser um filtro estável, tá certo? Lembra que o A ele veio do fator de Blaschke. O fator de Blaschke é um filtro passa-tudo. A característica do passa-tudo, a primeira coisa, ele tem que ser estável, causal estável. Né? Então, o A não pode ser... Ele tem que representar um fator em magnitude menor que 1. Ele é complexo, em geral, mas é em magnitude menor que 1. Ele só vai mudar a fase, então? O valor dele só vai mexer na fase? Ele pode ser complexo, é isso que eu estou falando. Mas, quer dizer, para passar de um valor para outro, você vai, né, mudar a fase e o módulo. Mas o que eu estou dizendo é que ele não pode ser maior que 1 em magnitude. É a única condição que você tem que ter. Senão você não tem como definir esse fator, tá certo? E aí tudo que era contrátil deixa de ser contrátil. E aí tudo que você... Né, na verdade, é um filtro que não pode ser... Para ser implementável, né, ele não pode ser instável. Tudo que a gente fala aqui em termos de implementação, a gente está falando de estabilidade, né, que tem que acontecer. Esse tipo de implementação, né, de modelamento, ele aparece muito no modelamento de linhas de transmissão e filtros de onda, e guias de onda. Então, deixa eu pegar aqui uma figurinha, só para tentar contextualizar. Onde é que isso aparece? Aqui, ó, tá vendo? A figura A aqui em cima, isso aqui representa um guia de onda, né, ou uma linha de transmissão. O que essas seções estão modelando? Normalmente, quando você conecta um guia de onda, você conecta vários pedaços, tá certo? Que tem impedâncias diferentes. Quando você muda de uma impedância para outra, quer dizer, passa de um meio para o outro, você muda de uma impedância para outra. Quando isso acontece, os sinais que estão propagando aqui, através dessa linha de transmissão, para cá, por exemplo, quando você muda de um meio para o outro, você tem uma reflexão do sinal. Parte do sinal ele é refletido, ele volta na sua linha de transmissão. E parte é transmitida. Então, na hora de você modelar essa linha de transmissão, o que você faz, quer dizer, digitalmente, é utilizar uma rede Lattice. Então, o que essa rede Lattice faz? Esses coeficientes, que a gente chama coeficientes de reflexão, eles vão modelar a divisória entre uma região de uma impedância e outra diferente. Então, para cada transmissão de um meio para outro, você vai ter um coeficiente, um par de coeficientes de reflexão diferente. Ou seja, eles vão modelar a passagem de um meio para o outro, e com isso, por isso que ele é chamado de coeficiente de reflexão, porque parte do sinal é refletido na hora que você transmite o sinal através de uma linha. E a linha em si, quer dizer, vamos supor que você esteja nesse ponto com o sinal, e o sinal se propaga aqui até chegar nessa próxima divisão aqui para a próxima impedância. Isso aqui leva um tempo daqui para cá. Esse tempo que isso aqui leva, é modelado, por um fator exponencial, no tempo contínuo. E se você pegar essa linha daqui, e modelar digitalmente ela, seria como você ter uma reflexão total aqui, quer dizer, é como se a linha tivesse aberta, não tem mais nada conectado aqui,
e o sinal se reflete totalmente, isso aqui equivale a você colocar uma carga unitária aqui, ó. Tá vendo? Que seria a carga unitária. E esses delays aqui, já que você tem uma conexão unitária aqui, você pode juntar um com o outro. Olha, esse delay aqui você pode juntar com esse. E fica um único delay exponencial. Quando você mapeia num filtro digital, isso aqui vai te dar aquele atraso Z-1 que aparece na sua rede. Tá vendo? Esse atraso de Z-1 aqui, onde é que está o nosso desenho de sempre? Esse atraso de Z-1 que aparece aqui, ó, é o modelamento disso daqui, ó, do atraso dessa linha nessa parte de cima com o atraso de baixo do retorno nessa parte de baixo. Tá vendo? Isso aqui, a soma desse com esse vai modelar no tempo discreto, né, um atraso unitário de Z-1. Então, na hora que você compõe, né, põe vários atrasos aqui, você está compondo, na verdade, uma transferência, né, uma rede lattice, para modelar essa função de transferência total aqui, no domínio contínuo. Né? Então, o assunto não é muito óbvio, tá certo? Ele tem que contar uma história mais detalhada para explicar isso daqui. Mas é só para vocês terem uma ideia do que a gente está fazendo com essa rede lattice em termos de modelamento, tá certo? Bom, a gente não tem mais tempo, né? Vamos terminar por aqui. E na aula que vem, a gente continua do ponto onde a gente parou. Eu vou tentar não encher muito o saco de vocês com essa matematiqueira, mas só apontar os pontos que, né, o local onde as coisas são importantes. Né? Então, o que a gente falou aqui hoje foi como que a gente compõe uma função de transferência com um fator passa tudo, gerando uma função de ordem maior, tá? Ou o contrário, como que a gente gera uma função de ordem menor tomando a inversa dessa composição. Tá? No livro, no texto que eu mandei, a gente tem esses passos, né, explicados direitinho, né, e tem alguns exemplos, então vale a pena vocês darem uma lida nos exemplos. Né? Eu não passei por todos os exemplos, mas a gente vai... eu vou voltar nisso na aula que vem, mas se vocês quiserem, já vale a pena dar uma lida. Tá certo? Bom, se não ficou mais nenhuma dúvida, pessoal, a gente fica por aqui e na quinta-feira a gente continua. Professor, Diga. você pode mandar a lista logo para a gente ir adiantando? O período está curto. Eu não tinha mandado porque a gente não tinha coberto o material todo ainda, mas eu posso apontar já na lista no livro qual vai ser a primeira lista. Mas em relação exatamente a isso daqui, né? Seria essas composições que a gente está fazendo, né? E falta ainda a gente falar de algoritmos, né? Que eu não cheguei lá ainda. Eu vou tentar até o final de semana eu mando para vocês, né, a primeira lista. Se você já quiser ir fazendo, já lendo e já ir fazendo, não tem problema nenhum, pode fazer. Se você é independente, manda ver. Eu não seguro ninguém em relação a isso. Só não vou dar todas as listas o período todo, porque eu nem sei. Mas, pelo menos a primeira, eu posso começar a selecionar os exercícios aqui do texto que vocês têm, que está lá no final, se eu não me engano. Tá bom? Mais alguma dúvida, pessoal? Ok. Então a gente fica por aqui e até quinta-feira.